Olá, seja bem-vindo a mais um Casos e Case. Esse podcast que leva a você casos de empresas que aplicam a sustentabilidade em seus negócios. E hoje a gente tem uma convidada especial, a Natália Ueno, que é presidente da Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional, a famosa Abralimp. Natália, seja muito bem-vinda, obrigado por topar conversar aqui com a gente. Obrigada, é um imenso prazer estar aqui com vocês. Então, Natália, conta pra gente, o que é a Abralimp? O que que ela faz? Como que é o trabalho de vocês hoje? Então, a Abralimp é, como você falou, a Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional. Nós estamos no mercado há 38 anos. E a Abralimp, ela engloba 5 setores principais, ela engloba toda a cadeia produtiva. Nessa cadeia produtiva da limpeza, nós temos a indústria química, a indústria de descartáveis e acessórios, a indústria de máquinas, as prestadoras de serviço e a indústria de importadores. E aí, dentro disso, a gente tem as câmaras setoriais, que faz todo esse trabalho. Então, por exemplo, na Câmara de Prestadora de Serviços, nós temos uma reunião a cada 2, 3 meses. Isso, o diretor da Câmara que decide o que ele vai fazer e qual tema que vai ser levado. Então, a gente resolve alguns problemas, nós temos algumas dores em comuns. É o que a gente estava conversando Uhum. anteriormente, né? A gente tem alguma dificuldade do mercado. A indústria química está com uma dificuldade junto à Anvisa, junto a algum certificado. Então, eles se unem e ali eles não são concorrentes. Eles são associados, em busca de algo comum. Que é fortalecer justamente esse mercado. Isso, exatamente. E o que que é esse mercado? Você está há mais de quantos anos no mercado que você me Eu falou? estou há mais de 16 anos no Mais de 16 mercado. anos no mercado de limpeza profissional. Explica para o pessoal que está nos assistindo o que que é esse mercado de limpeza profissional, O exatamente. mercado de limpeza profissional engloba todos esses setores. Uhum. Então, por exemplo, nós temos a prestadora de serviço. A prestadora de serviço, ela presta serviços de limpeza, de facilities e outros serviços, mas mais específico de limpeza, e ela precisa da indústria química. Então, a gente vai comprar um químico para poder fazer essa limpeza, tanto de um carpete, quanto de um mobiliário, de um banheiro, de um sanitário. Aí nós temos as máquinas. As máquinas, a gente tem tanto máquinas autônomas hoje em dia, quantas máquinas mesmo, uma enceradeira, um aspirador, e temos também os descartáveis. Então, tudo que engloba a limpeza, o que é descartável? O descartável é considerado papel higiênico, papel toalha, os dispensers. Então, tudo que engloba realmente a limpeza, os acessórios, vassouras, rodos que a gente não utiliza mais, mas esses acessórios para limpar a mesa, microfibra, tudo que se utiliza numa limpeza está dentro da Abralimp. Excelente. A associação hoje, então, ela visa, né, o objetivo dela é fortalecer esse mercado. Sim, exatamente. A missão da Abralimp é treinar, capacitar, e instruir as pessoas para que utilizem tudo isso da melhor forma possível. A gente fala que a limpeza é sinônimo de saúde, e a gente pôde ver isso na Covid, né. A Covid já passou, mas deixou um aprendizado aí. A gente podia ver que vários setores fecharam, mas a limpeza continuou sendo uma das coisas primordiais. A limpeza era um dos serviços, como é que a gente falava na época? A gente não podia, por exemplo, um hospital, tanto é que fizeram campanhas para os auxiliares de limpeza, né, porque um hospital não funciona, isso eu falo bastante. A gente pode tirar um médico de vez às vezes, né, a gente pode faltar um técnico de enfermeiro, mas sem a limpeza ali, nada acontece. Então, assim, acabou uma cirurgia, tem que entrar a limpeza para fazer uma limpeza após isso, né, uma limpeza terminal que a gente chama. Então a gente vê a importância de uma limpeza profissional ali. Sem dúvida. E você está hoje como presidente da associação, esse é o seu primeiro ano. Isso, exatamente. A associação, como eu falei, tem 38 anos de mercado. Meu primeiro ano como presidente, e eu já estou na diretoria executiva já fazem 4 anos. A gente tem um caminho ali dentro que é muito legal, né, de entender. A gente se candidata a ser vice-presidente administrativo financeiro. E aí a gente fica 2 anos. Os próximos 2 anos a gente é vice-presidente administrativo. E aí depois a gente vira presidente. É bom porque a gente vai aprendendo como a associação funciona, vai entendendo um pouco melhor do mercado, né? Mas eu já estou há 16 anos no mercado. Então a Abralimp, ali a gente está como voluntário e é uma experiência muito rica. A gente troca bastante, a gente que faz várias coisas acontecerem.
principalmente a IG Expo que está vindo, né? A gente vem aí para a 28ª IG Expo, é a maior feira da América Latina. Então, esse é um dos papéis da Abralimp. Isso, e o que nos chamou a atenção, que nos fez convidá-la para vir ao nosso podcast aqui ao Casos e Cases, foi justamente a IG Expo que chamou a atenção pela questão da sustentabilidade, que vai ser um evento realmente inovador nessa questão ESG. Conta um pouco mais para a gente de como que vão funcionar essas ações sustentáveis no evento. Tá, eu vou falar um pouquinho da IG Expo, aí a gente entra aí nessas ações. Uhum. A IG Expo, como eu falei, é a nossa 28ª feira. Nós teremos mais de 150 estandes de expositores. Desses 150, 40 são novos expositores. Então, isso é muito legal, porque realmente vem novidades por aí. Ela é considerada a maior feira da América Latina de limpeza profissional. Nós temos outras feiras mundo afora, nós temos a ISA e nós temos a Interclean, né? Mas na América Latina é a maior feira. Nós teremos aproximadamente 7 mil metros quadrados de feira. Teremos as ações sustentáveis, teremos 3 arenas de conhecimento. Essas arenas são 100% gratuitas, então as pessoas podem chegar, né, verificar, esse é um tema muito legal, teremos temas como sustentabilidade nas palestras, então são coisas muito legais que estão acontecendo. Nós teremos 2 congressos acontecendo ao mesmo tempo nessa feira, que é o congresso IGCOM e o congresso da ISA. Nesses congressos, o da IGCOM ele acontece num horário diferente da feira. Então, se você falar, ai, gostaria de ir conhecer, vai ter um dos temas ESG. Então, acho que tem tudo a ver do que a gente está falando aqui. E ele acontece na parte da manhã. Então, é muito bom, porque você vai de manhã, participa das palestras e à tarde você consegue visitar a feira. Que mais? Nós teremos também uma arena de destaque do fornecedor, dos expositores, que é bem legal da gente estar conhecendo, e vai ter mais 2 coisas muito bacanas. É o CFQ, que é o Conselho Federal de Química, ele estará lá, e aí ele vai estar com o stand e com o jogo. É um jogo interativo que a própria pessoa faz parte do jogo. Então, ali você vai poder aprender um pouquinho mais sobre química, sobre as misturas que muita gente faz, né? De misturar os produtos que nem sempre são tão bons e muito menos sustentáveis aí para o meio ambiente. E a outra coisa que eu falei que é muito legal é uma limpeza de vídeo, é o Campeonato Brasileiro de Limpeza de Vídeos. Vai estar acontecendo lá ao vivo nos 3 dias da feira. Entendi. E para quem é o público-alvo? Todos os profissionais desse mercado? Sim, o público-alvo, como eu falei, né? A gente está em todos os locais, a gente precisa de uma limpeza adequada. Ele é voltado mais para a pessoa jurídica, né? Mais para indústrias, escritórios, escolas, síndicos profissionais, condomínios, pessoas que são responsáveis por hospitais, faculdades. Então, é algo muito abrangente, porque uma limpeza feita da forma adequada precisa ser feita em todos os locais. Sim. E é a primeira vez que vocês organizam a feira com essas ações de sustentabilidade? Olha, na última feira nós já tivemos o selo de carbono, mas agora a gente realmente está crescendo muito nessa área de sustentabilidade. Vou começar a falar um pouquinho do que a gente vai ter. Nós teremos uma arena de mais de 200 metros quadrados, com 5 ONGs lá dentro. Então, a gente vai ter a ONG como a Teto, a G10 Favelas, Orquídea, Madu e Tampinhas que Curam. Isso é um pouquinho do que vai ter lá dentro. Lá dentro, o próprio expositor, desculpa, o próprio visitante vai poder fazer a compensação do carbono da visita dele à feira. Então, ele vai comprar um biocrédito e esse biocrédito te dá os biomas, que aí a gente faz a compensação na floresta e na Mata Atlântica. Isso é muito legal. E você vai poder ver ali o quanto você está produzindo, o quanto você está compensando. Isso é algo, acho que inédito em eventos e feiras desse porte. Uma outra coisa que a gente vai ter, que eu achei sensacional, são materiais e móveis que serão materiais e móveis que serão doados dos estandes. Então a gente está com uma estimativa aí que de 3 a 4 móveis e materiais de cada estande seja doado. E na nossa estimativa vai ser aproximadamente R$ 100.000 em doações disso para famílias em vulnerabilidade. Então, assim, a gente sabe que numa feira, tudo aquilo que a gente está vendo, aqueles estandes lindos, acaba sendo desmontado, acaba sendo destruído e tudo vai para o lixo.
E aí, na nossa feira, a gente vai conseguir fazer com que pelo menos uma parte, né, daquilo ali seja doado e seja reaproveitado. Isso eu acho que é muito legal e muito importante. Então, os estandes terão móveis que vão ser reutilizados, vão ser doados para Sim. instituições de caridade. Muito interessante, porque como você falou, essas feiras, muitas vezes as coisas vão tudo para o lixo, né? E às vezes é toneladas de lixo. E que vocês, para fazer um evento desse porte, é muito interessante que vocês tenham realmente essa preocupação. Você falou dos biocréditos, então só para contextualizar, porque esse conceito é um pouco novo, uma unidade de biocrédito equivale a 1 metro quadrado de mata atlântica ou de floresta Regenerar. regenerada. Então você compra esse crédito e a empresa responsável se compromete a regenerar 1 metro quadrado, né, por crédito comprado. Sim, isso Então, mesmo. é muito interessante essa iniciativa e então, realmente, vocês resolveram investir muito nesses conceitos ESG nesse evento. Isso foi uma iniciativa sua agora como presidente? Houve uma demanda dos associados de vocês? Como que funcionou para vocês chegarem hoje nesse projeto? Olha, eu acho que é um pouquinho de tudo, né. O mercado, o mundo está exigindo isso, né, a gente vê tanta coisa acontecendo, efeito estufa, muitas coisas aí que não estão tão legais, né, no nosso mundo, no nosso Brasil, tantas tragédias aí ambientais acontecendo, e então a gente resolveu pensar um pouquinho à frente, né. Como eu falei, na anterior já tinha esse projeto, e agora que a gente falou: "Não, vamos entrar de vez". Nós estamos junto todas essas ações estão sendo realizadas junto com o Rafael Weissmann. Ele é o fundador da WeStand, e ele que está nos apoiando em todos esses projetos aí de sustentabilidade. Uma outra coisa que eu acho legal a gente falar, o próprio stand da Abralimp, nós não temos só um, né, como somos a produtora da feira, e então nós temos alguns stands lá dentro e todos eles estão mais sustentáveis. Então a gente não está fazendo grandes montagens para que tudo isso seja realmente reutilizável depois. Entendi. E como que surgiu essa parceria de vocês com a WeStand? Como que está funcionando essa dupla? Olha, essa dupla a gente vem conversando faz um bom Aham. tempo, né? Ele é um Nossa, ele é um autoconhecedor de sustentabilidade, ele tem cursos fora do Brasil, ele vem com muito conhecimento e ele vem com esse projeto de realmente fazer feiras neste tipo de negócio. Então o negócio dele é promover a sustentabilidade, o Carbono B é dele, então ele que instituiu isso, e aí ele veio mostrando esse projeto. Então não foi: "Ah, gostamos da ideia, vamos abraçar, porque tem muita coisa por aí acontecendo. Nós fomos tendo várias reuniões para chegar neste ponto. Então foi muito bacana, porque aos poucos a gente vai aprendendo mais sobre sustentabilidade, para que caminho ir, e as empresas vêm com isso também, tá? Na limpeza profissional é muito utilizado também, cada vez mais a sustentabilidade. As empresas estão se preocupando mais com o meio ambiente, com produtos químicos biodegradáveis, que se diluem mais rápido, a indústria de máquinas, a mesma coisa. Então, elas vêm com baterias, elas vêm também com produtos que economizam na energia. Então, a limpeza como um todo, ela precisa ser mais sustentável. Entendi. E para vocês promoverem uma feira nesses moldes, houve um investimento de tempo e recursos financeiros, com certeza, para que vocês pudessem trazer todas essas iniciativas sustentáveis. É, é um investimento que a Sim, gente aqui sabe que tem sim o seu retorno, não necessariamente financeiro financeiro. instantâneo, mas que há sim um impacto. Como que vocês ponderam, né, essa questão do investimento nesse tema com o retorno financeiro? Então, isso a gente está fazendo para incentivar com que outras empresas façam. Justamente porque, assim, é o que eu falei, a limpeza, ela é utilizada em todos os locais. Então, se a gente faz uma feira mais limpa, que é o nosso tema, né, e mais sustentável, a nossa cadeia produtiva inteira acaba vendo valor nisso. Então, assim, nisso a gente realmente não visou o retorno financeiro. A gente quis fazer a diferença. Então, por isso que a Abralimp, a IG Expo vem com essa pegada mais sustentável. Muito legal. É isso que você fala de influenciar, né, pelo exemplo. Sim.
vocês que hoje são quantos associados? Você tem o número exato? Sim, nós temos mais de 200 associados. Então, só de vocês fazerem esse incentivo a essas empresas já é muito interessante. E para além do evento, como que você vê essas empresas tratando o tema da sustentabilidade? As empresas estão se preocupando cada vez mais com isso. A gente está vendo aí que muitos prédios, edifícios já estão sendo lançados com o LEED, que são prédios sustentáveis, e aí a cadeia produtiva inteira precisa ter algum selo, alguma certificação de sustentabilidade. Então, por exemplo, quem tem o selo LEED precisa contratar empresas que tenham algum selo, algumas iniciativas sustentáveis, correto? Uhum. E aí, nisso, a gente ajuda a cadeia inteira. Então, por exemplo, eu sou uma prestadora. Ah, esse prédio aqui, ele tem o selo LEED. Ele vai contratar uma empresa que tenha um selo LEED ou que ele tenha um selo ABNT, que é o selo verde, uma ISO 14000. Consequentemente, eu, como prestadora, tenho que a minha cadeia de fornecedores também tenham ações sustentáveis. Então, assim, acho que o mundo vem exigindo, né? eh, tudo está voltado para isso. Então, a Abralimp fazer como associação, eu acho que os nossos associados acabam também o exemplo arrasta, né, o que a gente falou que você falou: "Ah, o exemplo". Então a associação fazendo, vai fazendo, incentivando com que os associados pensem, pelo menos pensem um pouquinho melhor sobre a sustentabilidade nos seus negócios, sobre o ESG nos seus negócios. Entendi. E há outras iniciativas além do evento por parte de vocês para influenciá-los? Olha, nós temos cursos e treinamentos. A Abralimp, além, né, do que eu falei de ter as câmaras, né, em prol de um mercado, um dos principais papéis da Abralimp é treinar. Então, é educar o mercado. Então, nós também temos treinamentos voltados para a sustentabilidade. Entendi, para ensinar essas práticas sustentáveis. Sim. Outra coisa que eu não falei aqui, né? A Abralimp, ela tem uma parceria com a BNT, justamente no selo verde, tanto para as prestadoras quanto para as empresas de químicos, porque a BNT ela tem dois tipos de selo. Então, a indústria química precisa ter esse selo e as prestadoras de serviço também. Então, nós temos essa parceria junto à BNT aí para que esse selo aconteça, né? A gente incentiva que os nossos associados tenham. E você está vendo uma boa adesão? Ou há alguma resistência ali? Olha, eu não sei nem se é resistência, eu acho que nem todo mundo ainda tem o conhecimento, falta a gente disseminar mais. Por mais que a gente veja em vários lugares falando disso, não é o conhecimento que todo mundo tem. Então, assim, as empresas que têm algumas empresas, não vou falar muitas, as de químico têm acho que um significado maior, porque a indústria química ela não precisa vender necessariamente para a prestadora. Ela pode vender aqui para você direto, entendeu? A indústria química, ela pode vender para cá direto, sem ter um intermediário. Ela pode vender direto para uma empresa, para um restaurante. Então, o restaurante muitas vezes exige esse selo de qualidade, esse selo de sustentabilidade, um selo verde no produto químico dele que ele está comprando, para a lavagem dos utensílios, para lavar as louças, para as máquinas dele de uso profissional. Então, eh, existe uma adesão, sim, principalmente da indústria química, eu vejo. E quais que você vê como as melhores práticas dentro desse mercado da limpeza, práticas de sustentabilidade? Olha, as melhores práticas, além do que eu já falei sobre químicos, é a gente procurar realmente empresas que façam parte disso. Então, por exemplo, a gente pode pegar flanela. Antigamente a gente utilizava muito flanela e a gente sabe que hoje ela não é o melhor caminho. Então, existe paninhos de microfibra. O paninho de microfibra, ele, além de ser ele é mais sustentável, ele dura muito mais tempo. Então, é menos resíduo indo para o lixo. A gente pode pegar um outro exemplo. Antigamente, a gente utilizava muito rodo de madeira. Hoje em dia, a gente pode utilizar rodo de alumínio. O rodo de alumínio, ele a gente só troca a borrachinha. A gente pode pegar acessórios. Os acessórios hoje em dia facilitam muito. Então, tem acessórios já sendo fabricados que são acessórios de PET, de garrafa PET, que então é algo reutilizável. Então, a cadeia produtiva como um todo, ela está se reinventando.
e tudo vem melhorando para que a sustentabilidade seja feita. Ah, que bom que a cadeia como um todo tá. Mas eu vejo, às vezes, algumas práticas, por exemplo, esses dias eu estava passando numa rua que tinha acabado de ter uma feira. E a rua estava toda molhada. Eles usam água para limpar a rua toda. Tem que ser assim mesmo? Como que funciona isso? Olha, é um pouco de prática, não é prática, é cultura do brasileiro. A cultura do brasileiro é ver água. Então, por exemplo, eu morei fora um tempo e trabalhei na limpeza. Isso foi algo que eu quis. Falei, não, eu quero trabalhar na limpeza para ver. E eu limpava o banheiro de uma escola. Não, nunca utilizei água. Eu nunca joguei água. Então, é algo do brasileiro, ver espuma e água. Mas o que eu te digo, nem sempre a espuma é sinônimo de limpeza. É um produto que eles colocam a mais ali para produzir a espuma. Isso não significa que esteja mais limpo e higienizado. Assim como a gente fala do shampoo, né, a pasta de dente, que foi colocado um produto ali para que faça espuma. Hoje existem até produtos químicos sem enxágue. Então a gente passa o produto químico, ele vai agir, vai fazer a higienização e não precisa de enxágue. Então essa sua pergunta da gente jogar água é um costume um pouco de brasileiro. Confesso que eu não sei como que é numa feira, né, na rua lá fora, como que é feita essa limpeza, mas acredito que venham máquinas para tirar esses resíduos. E não jogando água, e eu não sei nem para onde vai, mas eu já vi muitas vezes eles fazendo isso, porque na rua da minha tia tinha feira. Acabou a feira, ele vem com um jato, um caminhão d'água, jogando em tudo, né. E tenho certeza que não sei para onde vai esse lixo, como que eles fazem o recolhimento disso, mas existe hoje, então, muitas coisas que a gente pode estar fazendo com uma prática melhor. É, mas haja água, né? Haja água. Caramba, para limpar às vezes uma rua, os caras também não medem, né. Mas assim, então no final vocês não costumam atender esse tipo de, por exemplo, uma feira, né, então, quais que são mais os tipos de limpeza que os associados de vocês fazem? Olha, você pode ter certeza que algum associado faz essa limpeza de feira, Aham. tá, porque é a cadeia produtiva inteira. Então, nós temos só de prestadoras de serviço mais de 130 associados. Então, nós temos associados desde um pequenininho que tenha 20, 10 funcionários na prestação de serviço, como nós temos os maiores players do mercado, que vêm com 170 mil funcionários, 70 mil funcionários. Então, é uma cadeia muito rica. Então, esses prestadores, eles prestam serviços desde uma limpeza de vidro, uma limpeza de fachada, uma limpeza mais técnica hospitalar. Então, todo tipo de limpeza profissional, uma limpeza residencial, não deixa de ser. Então, hoje nós vemos muitas startups, aplicativos que têm essa limpeza profissional. Então, a funcionária já vai uniformizada, com produto químico certinho, ela tem um treinamento adequado. É uma empresa, é uma limpeza residencial, mas já com uma empresa profissional por trás. Então, nós temos N tipos de serviço de limpeza. Acho que o que você imaginar, limpezas, empresas prestadoras de serviço de limpeza de estofado, limpezas de carpete, existem empresas específicas que fazem isso. E quem tem uma empresa de limpeza profissional e quiser fazer parte da Abralimp, como que faz? Ah, é só se associar, né. Nós temos o nosso site, que é Abralim www.abralimp.org.br, e entra lá, se associa, liga pra gente. Mas eu acho interessante conhecer a feira, né, porque na feira vai ter um gostinho do que é a limpeza profissional, né. Temos todas essas câmaras que eu te falei, todos esses associados, e os profissionais que também são profissionais hoje o mercado mudou. Então, a feira do ano retrasado, a nossa feira ela é bianual. Ela mudou até um pouquinho o mercado que vai na nossa feira. A gente não tinha, a internet mudou as coisas. Então, antigamente, a gente contratava uma empresa, né, para fazer alguma limpeza na nossa casa. Continua contratando, mas hoje existem esses YouTubers e isso mudou a visão de muita gente. Então, essas pessoas estão dando cursos e treinamentos. Elas também vão na nossa feira, porque elas vão atrás de produtos de uso profissional para estarem utilizando. Isso é algo interessante e a gente viu essa mudança da última feira de 2022 para cá.
Entendi. E então quem for fazer parte, quem se tornar um associado, além de todos esses benefícios que você falou, vai ter contato também com uma educação quanto à sustentabilidade, que é uma coisa que Sim. você falou que me chamou a atenção aqui, eu achei muito interessante. E como que você vê o futuro dessa pauta da sustentabilidade no mercado de vocês, no mercado da limpeza profissional e para a própria Abralimp? Olha, é uma pauta que a gente tem que estar sempre de olho, sempre se atualizando, né. Nós viemos agora de uma Interclean, eu acabei de voltar de Amsterdã. A Interclean, ela foi em maio, é a maior feira de limpeza do mundo. Lá é uma feira, a nossa tem 150 stands, a deles tem mais de 900. E lá a gente pode ver as práticas sustentáveis que lá tem, nós também temos. Então são papéis biodegradáveis, são coisas que a gente tem que se atualizar sempre aqui no Brasil e correr atrás, né, para que as coisas melhorem. Sim, interessante. E lá falaram sobre sustentabilidade? Olha, tinha palestras, sim. Lá o que tem muito hoje é automação das máquinas. Então desses 900, 150 eram estandes voltados para máquinas. Isso acho que tem um pouquinho a ver com sustentabilidade, né, Hum. mas a automação ainda demora um pouquinho para chegar aqui. Nós teremos na nossa feira automação, drones fazendo limpeza de vidro, mas para nossa realidade, do nosso mercado, o valor da nossa mão de obra ainda é muito baixo. Então a máquina ainda não consegue fazer isso. Mas a máquina é algo muito interessante. Com uma limpeza mais profissional, com o uso de uma máquina profissional, a gente reduz muita água. A gente reduz muito o uso de produto químico. Quando a gente reduz tudo isso, a gente reduz a cadeia como um todo, porque o produto químico, até ele chegar ali para a gente estar utilizando, tem muita coisa por trás dela. Então, a gente reduzir isso e reduzir principalmente o desperdício, porque numa máquina ela já faz a diluição mais ou menos sozinha, e quando a gente não utiliza uma máquina, é a gente, é a mão mesmo que está ali fazendo. Então, quando a gente faz a diluição da forma errada, também é um desperdício. Sim, a otimização dos processos, Sim. querendo ou não, acaba ajudando com a questão da sustentabilidade. E você falou dessa questão da automação. Outro dia eu vi uma reflexão sobre inteligência artificial, que o cara falava assim: eu fico indignado, não com essas palavras, né, mas algo no sentido assim, o cara estava indignado que a inteligência artificial cada vez mais tirava as pessoas de tarefas como escrever textos, produzir música. A inteligência artificial faz cada vez mais essas tarefas que poderiam ser humanas, e enquanto isso ainda tem muita gente trabalhando, por exemplo, na limpeza. Como que você vê isso? A evolução dessa automação, né, tirar as pessoas da limpeza em si, né, e colocá-las em funções mais executivas, digamos assim. É uma pergunta muito boa e muito interessante. A automação está vindo, está chegando. A gente não precisa nem falar de automação realmente de uma máquina 100% autônoma, um robô. A gente pode falar de máquinas que já fazem esse papel. Mas o que eu falo muito é que, com a automação, as pessoas vão estar mais livres para fazer o serviço que a máquina não faz. Então, assim, a máquina e as pessoas andam lado a lado, uma complementa a outra. Então, vamos dar um exemplo de um galpão. Num galpão de 20.000 metros quadrados, uma máquina vai conseguir produzir muito mais do que uma pessoa. A gente vai precisar de várias pessoas. Porém, essa máquina não consegue fazer os cantinhos, ela não consegue fazer os detalhes. Então, todos esses detalhes é para onde o olhar humano vai estar voltado. Então, a máquina não, na limpeza, principalmente no Brasil, eu não enxergo que vá substituir tão cedo. Ela vem para acrescentar, para nos ajudar numa limpeza mais profissional. Otimizar, né? Otimizar, com certeza. Otimizar o tempo das pessoas, os Sim, recursos. sim. Legal, muito interessante. E então, e quem quiser participar do evento da IG Expo, como que faz? Também é só se cadastrar no site da Abralimp, tem lá uma página que leva para a IGEXPO, você faz o seu cadastro antes. A feira vai ser nos dias 13, 14 e 15 agora de agosto. Então estão todos convidados. Teremos muitas novidades, muitos stands para estar conhecendo e para conhecer melhor, né, da limpeza profissional.
Legal. E quando a gente fala de limpeza, tem muito a ver com saúde, e saúde tem tudo a ver com ESG, né? Então, agora a gente passou por, agora não, né? Vai fazer, vai fazer aí seus 3 anos 3 anos. que a gente passou pela pandemia. Como que foram esses desafios para vocês? Olha, durante a pandemia, nós tivemos um grande desafio. A gente fala, durante a pandemia foi muito bom, porque a limpeza deixou de ser um patinho feio para se tornar um cisne. Antigamente, você andava nos shoppings, em qualquer lugar, a limpeza tinha que estar escondida. Raramente você encontrava uma pessoa da limpeza dentro de um shopping, dentro de um restaurante. Com a Covid, né, a gente precisou de uma pandemia para as pessoas darem valor à limpeza. Com a pandemia, a gente começou a ver o quê? As pessoas circulando, os auxiliares de limpeza andando e fazendo, porque era uma sensação de segurança para a gente. Então, quando a gente é claro, nos banheiros, nós sempre tivemos pessoas ali, né, dentro de um shopping fazendo, a gente via pelo menos ele recolhendo lixo, fazendo alguma coisa. Mas essa sensação de limpeza, de chegar no local e saber que alguém da higienização passou por ali, deixou sua mesa limpa, isso trouxe uma notoriedade. E a gente sempre falou que limpeza é sinônimo de saúde, de bem-estar. Um ambiente limpo, ele é mais salubre, ele é mais saudável. Existem estudos da ISA, que é uma associação internacional, e ela fala que um ambiente limpo, numa escola, por exemplo, ela reduz em até 80% a rotatividade, as faltas dos alunos. Ela reduz em 35% a propagação de vírus como a gripe. Tudo isso é com uma limpeza, entendeu? Então, a limpeza nesses ambientes, ela é extremamente importante e isso a Covid que trouxe pra gente. Infelizmente, a gente precisou de uma pandemia para a gente dar mais valor para nossa tia da limpeza, né, como é muitas vezes chamada. Sim, esperamos que não tenha de novo, mas eu imagino que o trabalho de vocês tenha sido valorizado nessa época. Como que Sim. foi isso? Sim, foi muito valorizado. Nós fomos muito demandados como associação. Como dentro da associação nós temos muitas empresas internacionais, eh, algumas empresas, por exemplo, nós tivemos reunião com a China. Então, assim, olha, o que que aí na China está dando certo? Qual é o tipo de limpeza? E isso foi muito interessante. Então, nós tivemos uma reunião. Ah, olha, que tal produto é o que está sendo mais eficaz no combate? E tudo isso rapidamente a gente conseguia, né, com esse apoio dos associados, trazer internamente, compilar materiais e soltar na mídia, soltar para os nossos associados, que são muitos prestadores, soltar para os sindicatos, né, da limpeza profissional Brasil afora, para que isso fosse replicado. Então, foi algo muito interessante de passar, fomos muito demandados em muitos programas para entender melhor como que fazia a limpeza. A própria Anvisa soltava notas junto com a gente, CRQ soltando notas também, né, que é o Conselho Regional de Química. Então, foi algo importante, triste na época. Você perguntou também como foi a demanda, né? Como prestadora de serviço, muitas pessoas falavam: "Nossa, a limpeza está bombando". E a gente fala que, na época da pandemia, a limpeza não ficou bombando. Claro que, por exemplo, nós deixamos de limpar escritórios, todos estavam fechados, as escolas fechadas. Ah, mas os hospitais estavam lotados. Só que os hospitais deixaram de ter, por exemplo, as cirurgias eletivas. Ela ficou 100% Covid. Então, nem por isso a gente teve que ter mais auxiliares dentro de um hospital. Os auxiliares que faziam algumas coisas, eles foram remanejados para outros setores. Então, nessa época, e aonde tinha alguns escritórios funcionando, o tipo de limpeza nessa época mudou. Ele passou a ser mais uma limpeza de superfícies, onde as pessoas tocavam mais, que era onde poderia ter algum tipo de transmissão. Então, o olhar mudou. A gente deixou de olhar para o piso e passou a olhar para os locais de contato, para a mesa, para uma maçaneta, para o interruptor, algo que não acontece no dia a dia. E pós-pandemia, o que que isso se manteve? Olha, pós-pandemia, algo que eu acho que ficou, que foi muito bom. Por exemplo, nós temos estações de trabalho hoje que são o híbrido veio para ficar, né? A gente vê muita gente remoto. Então, muitas estações de trabalho elas passaram a ser coletivas, ser divididas. E muita gente passou a limpar a sua própria área de trabalho.
Por que que eu falo que isso tem o lado bom? A pessoa higienizando essa área de trabalho dela para que a outra possa utilizar, a gente consegue pegar os auxiliares, né, as pessoas da limpeza e colocar em outras coisas, limpando outras áreas. Então isso ajudou muito. E isso permanece, tá? Em muitos locais a gente tem lá o self-clean, que a própria pessoa pega, limpa a própria mesa. Alguns, auxiliar de limpeza passa todo dia à tarde, né? Tem a rotina dela, mas tem locais que a pessoa se sente mais segura, ela higienizando ali só aquele local dela de trabalho. Então, isso foi algo que eu acho que foi bom também. Entendi. E quem trabalha em home office e quer saber mais sobre em home office não, desculpa, em escritórios, né, compartilhados, e quer saber mais sobre essas dicas de limpeza e como proceder com essa questão da higiene, que tipo de conteúdo você recomenda? Você tá nas redes sociais? Você quer recomendar as redes da Abralimp? Algum tipo de conteúdo que você acha legal das pessoas consumirem para se informar mais sobre isso? Olha, a Abralimp tem muitos cursos, conforme eu falei, é muito legal ver isso, né? A Abralimp não faz tanto conteúdo para as residências, mas as pessoas de escritório que você falou, que queiram, sigam as nossas páginas, né? Tem um pouco de conteúdo lá e tem os treinamentos, que eu acho que o treinamento é um caminho ali para a gente entender um pouquinho mais sobre limpeza. Entendi. Mesmo para quem não trabalha com isso. Sim, é o que a gente conversou um pouquinho antes, né? A limpeza ela é para todos e ela está em todo lugar. Então, não importa, mas eu tenho um escritório pequenininho. Tudo bem, é você que vai fazer a limpeza, mas vai ter que ser feita em algum momento, né? Mas eu tenho um escritório que não cabe uma prestadora. Não tem problema. Se você não tiver uma prestadora, você vai ter uma pessoa, um faz tudo, por exemplo, que ela vai fazer um pouquinho da limpeza, ela vai fazer um café, ela vai, né, ela vai ser uma copeira ao mesmo tempo, ou não, olha, aqui é o meu administrativo, ou cada um limpa o seu. Todo mundo precisa de uma limpeza, ou na sua casa, ou no escritório pequenininho, ou no escritório maior, num hospital. Então, como a gente falou, limpeza é sinônimo de saúde. Então, um local limpo e higienizado é um ambiente salubre para todos nós. Então, todo mundo precisa de limpeza. Entendi. E Natália, você, nessa época da Covid, você já estava na Abralimp, mas não como presidente. Isso, na época da Covid, eu estava na Abralimp, era o meu primeiro ano na diretoria executiva. Então, foi um ano de superação, um ano de muito aprendizado, porque a Abralimp, assim como muitos locais, nós somos voluntários lá, né? É uma associação, mas os diretores são voluntários. E nós tínhamos reuniões semanais presenciais. Então, todo mundo teve que se readequar, se adaptar. Só que, como a Abralimp foi muito demandada, todo mundo ficou em casa e fazendo reuniões online, que foi um aprendizado, algo bom, porque antigamente a gente via assim, tem que morar aqui na região para poder fazer parte, né, da diretoria executiva. Hoje a gente não vê mais dessa forma, então pessoas estando em outros estados, porque a Associação Brasileira consegue muito bem participar dessas reuniões, então foi um ganho aí muito bom esse período. E esse ganho que eu falei também de experiência estando ali junto à Abralimp, com reuniões às vezes internacionais, com China ou com conselhos responsáveis por limpeza aqui no Brasil. Legal. E então, esse ano, né, no início de 2024, você assume como presidente e você foi a primeira presidente mulher. Exatamente. A associação tem 38 anos e eu sou a primeira mulher a ser presidente. A primeira mulher a ser da diretoria executiva. Nesses 38 anos, nenhuma mulher fez parte, mas agora na minha gestão, a vice-presidente administrativo financeiro é uma mulher, então agora nós estamos ali equilibrados. 50% homens, que são dois, é o Ricardo e o Sacha, e eu, a Edilaine Siena, que fazemos parte aí da diretoria executiva da Abralimp. Que legal. E bem agora, então, na sua gestão, que vocês começam a se destacar por alguns projetos, né, de sustentabilidade. Você pretende, essa é uma das pautas que na sua gestão, na sua presidência, você quer reafirmar que você tem outros projetos além da IG Expo? Sim, é uma das pautas que na minha gestão a gente quer chancelar ali, né? Eh, a IGEXPO é o nosso principal produto hoje de Abralimp, que eu digo assim, não é comercial, mas é o que a gente
tem de mais grandioso é a IGEXPO, por ser a maior feira da América Latina, dá um mega trabalho. Fora a IGEXPO, nós temos os IGCONs regionais. Então, eu acho interessante agora, para os próximos, nós teremos um nesse segundo semestre. Esses regionais a gente faz fora do estado de São Paulo. O ano passado nós tivemos 2, e para esse ano a gente vai ter um no segundo semestre, e para o ano que vem, de 2 a 3. E eu acho que seria interessante a gente levar, são palestras que a gente faz fora, levar o tema de sustentabilidade, ESG, para disseminar realmente esse conhecimento aí para os nossos associados. Que legal. Espero que essa seja uma pauta cada vez mais recorrente nesse mercado e em todos. Então, Natália, como que o pessoal pode encontrar as redes da Abralimp? Em todas as redes é Abralimp? Abralimp. Abralimp. No Instagram tá Abralimp, no LinkedIn. Só o site que é abralimp.org.br, não é .com. Uhum, mas por ser sem fins lucrativos, né? Isso, exato, por Que ser uma legal. associação. Então, quem gostou desse conteúdo com a Natália, quem se interessou por esse tema e quer saber mais, só procurar então a Abralimp nas redes. Natália, muito obrigado por ter topado aqui conversar com a gente, por trazer tanto conhecimento aqui para os nossos casos e cases sobre esse mercado. Se quiser fazer a sua última consideração. Não, eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui, de disseminar um pouquinho do conhecimento do que é a Abralimp e principalmente do que é a limpeza profissional, que aí é o que a gente conversou, né? Uma limpeza que está para todos, todos precisam, todo local necessita, e limpeza é sinônimo de saúde. Então, que a gente tenha mais saúde, que a gente tenha mais bem-estar para todos e que a gente tenha um mundo mais sustentável. É isso. Ótimo, muito obrigado. Obrigada.